Tá certo. Vamos lá então. Esqueci de tirar o bagulho da tela. A origem de Hollow Knight no Save Manual. Deixar meu like aqui. Qualidade full. Tô meio adiantado, 1 minuto. Mas vamos lá, velho. Qualidade full, né? Já botei. E vamos ver a origem de Hollow Knight, né? Por volta de 2003, na Austrália, um grupo de amigos conversavam sobre seus gostos. Nesse grupo, nem todos se conheciam. O cara falou que gosta de caveira e Hollow. E foi ali onde Ari Gibson e William Pô, Bennett maneiro se o guest, conheceram. viado. Eu nunca melhor, tinha visto, onde não. a Team Cherry Tipo, eu sabia que tinha como por causa na capa do jogo tem, né? Mas eu nunca vi, assim, fazer, não, tá ligado? Eu nunca vi em vídeo, não. A desenvolvedora de Hollow Knight começou. 2 jovens australianos, 2 talentos, 2 caminhos separados. Ninguém imaginava que... E tinha patrocinado o iceberg definitivo de Dark Souls. Inclusive, teve mudança, não sei se vocês perceberam lá, eu mudei um pouco o formato do canal agora de React, né? Eu vou botar uns títulos de minha autoria. Eu não vou mais botar, por exemplo, a origem de Hollow Knight / estou reagindo a tal fulano. Não vou fazer mais isso. Se alguém ficar incomodado, tudo bem. Só me pedir que eu tiro conteúdo. Vou deixar mais a minha cara, mais autêntico, né? Vou botar o título que eu quiser, foda-se. Tá ligado? Na descrição eu vou deixar o @ do canal ao qual eu estou reagindo junto com o link original, né? E vou mudar até as thumbs lá, que vou fazer as mesmas thumbs que eu faço lá nos reacts que a gente faz dos eventos de game, que eu acho que fica mais... Fica um pouco, a qualidade cai um pouco, né? Porque aí eu gravo no webcam, aí chegando na thumbnail eu tenho que expandir um pouco a imagem. Aí fica meio ruim, como a webcam é bem escura assim, né, velho? Quando você expande fica meio pixelada a imagem, mas dá pra enxergar, porque as thumbnails geralmente você vê no YouTube, ela fica menor, não fica daquele tamanho todo, né? Então não fica tão ruim. E mudei algumas coisas pros membros também do canal, né? Agora, todo vídeo que eu for postar, os membros já vão ter acesso a todos os vídeos imediatamente, tá ligado? Eu já vou postando um atrás do outro. Por exemplo, já gravei os vídeos hoje, né? O Void até sabe a hora que eu fui gravar, que foi justamente a hora que eu deixei o mundo. Acho que eram umas 4 horas. Gravei tudo. Tá tudo liberado pros membros, tá? Vai ter todo o conteúdo antecipado lá pros membros. Pros membros, eu acho que vai beneficiar mais os membros, né? Ter mais sentido ser membro aqui do canal, né? E também porque eu acho que, pô... Se um dia chegar a ter muito membro, aí que atualmente tem o quê? Tem uns 10 membros, alguma coisa assim. Aí nem todo mundo faz pedido, né? Acho que só de vez em quando uns 2 ou 3 no máximo pede alguma coisa, né, velho? Enfim, tem gente lá que pede um vídeo a cada 6 meses. Mas muito obrigado mesmo assim. Você que é membro do canal e pede um vídeo a cada 6 meses, muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Tipo eu, pois é. É o Bona, tem o Alessandro. O Alessandro também, raramente ele pede. Se bem que no último pedido dele foi o mesmo pedido do João Daniel, acho que é o nome, um salve pra ele. Os dois pediram a mesma coisa, então meio... tá meio junto ali o bagulho. Alguns vídeos ainda estão privados, tá? Mas a partir de hoje, né? Os vídeos de live, eu acho que já vão estar disponíveis também, né? Alguns ainda não, mas os que a gente reagiu de ontem, no caso, daqui pra frente já vai estar disponível na hora. Aí pra quem não é membro, vai ser soltando aos pouquinhos, né? No horário de meio-dia e o horário das 6. Então, tudo vai ser postado imediatamente pra quem é membro, de todas as categorias, tá? E não só porque pra ajudar os membros, né? Pra ter mais sentido ser membro, ter todo o conteúdo antecipado, também eu acho que pode gerar meio uma dúvida, né? Pô, será que ele já reagiu ao meu vídeo, né? Deve gerar aquela dúvida. Pô, vou esperar, né? Aí dependendo se tiver muito conteúdo para reagir, às vezes o membro acaba esperando um pouco mais, né? Vou esperar ele um tempo aí para ele postar para me saber se ele reagiu ou não. Então eu postando tudo de uma vez pros membros, o cara já vai ver ali e já falar, não, ele já reagiu, então tudo certo, né? Eu acho que vai ajudar mais para quem é membro do canal, né? Pensando numa certa playlist. Pois é. Vai tirou mesmo buquê. Ainda bem, né, velho? O negócio aí tá sem futuro. Bom, vamos continuar aqui. Eu queria dar esses avisos aí. O melhor, onde a Team Cherry, desenvolvedora de Hollow Knight... Inclusive, falando em Hollow Knight, né?
pegando o gancho pra falar de Silksong, né, velho? A gente já comentou isso aqui esses dias, né? Que o pessoal tá achando barato demais, né, velho? O pessoal criticando porque tá barato, mas tá no preço legal que tem que ser o jogo, velho. Super acessível, em conta, e o jogo é um sucesso, então acho que não vai gerar prejuízo pra empresa. É totalmente acessível pros consumidores, então, cara, Silksong mandou bem demais, cara. Parabéns aí pros devs, né? O pessoal tem elogiado, né? O jogo tá excelente. Parabéns pra, sei lá, o estúdio, enfim, né? Não sei ao certo se a publish tem a ver com isso, né? Ou não. Pelo preço, né? Que tá sendo cobrado, e enfim, todo mundo sai ganhando. É assim que tem que ser. Começou. Dois jovens australianos, dois talentos, Eu vi você dois falando, não caminhos sei se foi aqui no grupo lá. Ninguém Caiu pra imaginava 200, que né? um dia eles 199. desceriam para um reino esquecido e o trariam de volta à luz. Mas ainda não era o momento. A reunião que mudaria tudo só aconteceria 10 anos depois. Impact, Ari provavelmente, Gibson, formado em besteira artes com a visuais, galera. se tornou artista e Pode animador. pedir, né? Ele trabalhou na The People's Republic of Animation. Seu trampo mais famoso Tem gente que até pede playlist justamente pra não ter que ficar pedindo um por um. Aí o cara já monta uma playlist. No caso do Alessandro, uma vez o Alessandro, ele mesmo fez a própria playlist de pedidos que ele queria fazer pra mim. Ele falou, cara, tá a playlist aí, sempre que der vai reagindo aí. É bom, né? Sei lá, pede a playlist ali, eu já sei, já deixo na minha agenda ali, pô, tenho que reagir a essa playlist aqui. E os dias que eu reajo 2 dias na semana, né? Ou terça e quarta, ou quarta e quinta, né? Que aí eu pego pra reagir um vídeo de cada pessoa, né? Cada membro. E os mangás, ou conteúdo bastante pedido lá no canal. Inclusive, quando sobrar um tempinho, eu vou reagir ao vídeo do... Eu não lembro o nome do rapaz agora. É um vídeo grande, eu só não trouxe mais cedo, porque é um vídeo grande, né? De quadrinhos na sarjeta lá, que é a parte 2 do... Devilman Crybaby, um negócio assim, né? A parte 2, só que o vídeo é enorme, mas infelizmente ele tá todo vídeo que eu posto, ele pede. Deve ter uns 500 comentários dele lá pedindo o mesmo vídeo. Mas como eu já expliquei, o comentário tem que bater certos requisitos pra me trazer, né? Caso não seja membro. Mas eu vou tirar um tempo, eu tô até com pena, velho. Tanto que ele tá pedindo lá desesperado, velho. Quando sobrar um tempinho, eu vou reagir ao pedido dele em live, velho. Eu talvez não saiba, mas a Roy faz separadamente teaser e trailer de personagem. Eu tô ligado. Inclusive, eu até brinco com isso lá nos react, falando, pô, os trailers tem 1 minuto e 50, tem cara de teaser. E os teaser tem cara de trailer, porque tem mais de 5 minutos. O teaser parece trailer, o trailer parece teaser. Artista e animador. Ele trabalhou na The People's Republic of Animation. Seu trampo mais famoso na época foi a animação The Cat Piano. Em 2008, Ari atuou como diretor da cutscene final do jogo The Blob de Wii. E ele também trabalhou no jogo do Megamente. E por fim, em 2012, Ari Gibson fundou o estúdio de animação The Mechanical Apple, onde ele postava seus trabalhos. Pô, falando de animação, tô pausando pra caralho, velho. Já tô gerando conteúdo, ó. Belezinha. 0,53 segundos. E o vídeo já tem o quê? 8 minutos e meio, velho. Bom pra caralho. Pô, eu reagi a um vídeo do Gaveta hoje. Quem me pediu foi, acho que foi o Gakudama. Cara, eu já reagi a tanta animação foda, velho. Tá chovendo hambúrguer. Mas qual? Teve uns outros lá, velho. Acho que foi o Angry Birds. O Angry Birds não fez tanta fama, né? Eu gosto. O Gaveta também falou que gosta. Eu também gosto de Angry Birds. E é tudo da Sony Animation, cara. E eu não sabia, velho. Pô, eu sempre achei que era DreamWorks, Pixar ou algum outro aí, né? Eu não sabia que era da Sony, não, velho. E eu achei que a Sony ficou... esse daí também. Inclusive, a gente tem que ver isso aí. Me pareceu muito foda esse daí, cara. E ele enalteceu as guerreiras do K-pop também, que é da Sony. Porra, gente, por mais que me digam que guerreiros vocês, né? Mais especificamente o Void, né? O Bono e o Aguirre eu não lembro, mas o Void eu sei que é um hater. Por mais que o Void me diga que é uma bosta, velho. Porra, todo o meu entorno, o universo, me diz o contrário, velho. Que é bom pra caralho. Mas enfim. Eu achei que a Sony tinha
começado com a animação, assim, pelo menos a animação relevante de Aranhaverso pra cá, velho. Mas eu achei interessante saber que não, mano. Já vem de muito tempo. Ela vem crescendo e e ela tá se consolidando mais ainda como uma das principais, né, estúdios de animação, principalmente pela liberdade artística que ela dá pro pessoal, né, mano? A Sony, você não consegue definir, esse é o padrão Sony. Não tem. Ela sempre inova. Cada animação dela é um bagulho diferente. Algumas vão dar certo, outras não. Justamente pela liberdade que ela dá pros diretores, né, os criadores ali envolvidos, né, velho? Achei muito interessante isso, velho. E ela tá saindo na frente da DreamWorks e da Pixar. Muito interessante, cara. Bacana demais, né? Gibson fundou o estúdio de animação The Mechanical Apple, onde ele postava seus trabalhos, algumas animações de fã e esse curta aqui onde lembra um certo estilo de arte. William Pellen, formado como analista de dados, trabalhava de web designer, mas eventualmente ele passou a desenvolver jogos de forma independente. Em outubro de 2012, ele lançou um joguinho chamado Return to Booty Grotto. E na época, a melhor vitrine para jogos pequenos era o site Newgrounds. Lá qualquer pessoa podia postar conteúdo independente. No geral, o que ficava bem famoso eram animações e jogos em Flash. Sabe o Super Meat Boy? A primeira versão dele foi lançada no Newgrounds. Esse site foi bem importante para vários desenvolvedores independentes. Return to Booty Grotto é um joguinho simples. Você controla Finn, um peixe dourado que recebeu um mapa do tesouro do avô. Você nada pelo mar catando os peixinhos e evitando os perigos. E apesar de simples, é um joguinho bem completo, com desafios, várias fases e múltiplos finais. Pois é, já nessa época o cara aí, gostava que o jogo dele tivesse um monte de zeramento. Um ano depois, agora em 2013, William lançou Luanda, um jogo de plataforma 2D que ele diz ter se inspirado em Super Mario World, Alex Kidd e Zelda 2. William fala em uma entrevista falar justamente isso, velho. Pô, parece um Mario com Zelda. Apaixonou por videogames no dia em que, jogando com seu pai, eles descobriram que o item da bota permitia eles andarem na água, atravessando o mapa do jogo. Apesar de seguirem caminhos bem diferentes, Ari e William tinham uma coisa em comum: a paixão por criar mundos, personagens e experiências que pudessem prender a atenção de quem jogasse ou assistisse. E foi justamente essa paixão que os reuniu novamente em 2013, preparando o terreno para algo bem maior do que qualquer projeto individual que tinham feito até então. Em agosto de 2013, os dois se reencontraram e decidiram unir forças na 27ª edição da Ludum Dare, uma Game Jam. Caso não esteja familiarizado, Game Jam é uma maratona de criação de jogos. Um monte de desenvolvedores ou até pessoas que nunca fizeram um jogo se juntam e têm um tempo bem limitado, às vezes 48 horas, às vezes uma semana, para criar um jogo do zero. Geralmente essas Game Jams possuem um tema, e o tema dessa era 10 segundos. Para ajudá-los na tarefa de fazer o jogo, Ari e William convidaram Rohan Fraser, um amigo de Ari que também era artista. Dessa Ludum Dare saíram vários jogos. Um jogo onde você tinha 10 segundos para limpar uma sala como um ninja, outro onde você tem 10 segundos para escapar de um subsolo, outro bem parecido com o jogo do Wario. Vários e vários jogos com essa temática. E um deles foi o jogo de William e Ari. O nome, The Hungry Knight. A premissa é simples. Você é um cavaleiro com fome e precisa comer cerejas. Se você ficar sem alimentá-lo por 10 segundos, ele morre. Seu objetivo é se manter vivo e destruir 3 inimigos mascarados para restaurar o corpo de um amigo e finalizar o jogo. Esse simples jogo aí, foi onde tudo começou. Aqui você já vê o visual daquele que hoje... Maneiro assim, maneiro no fato de... já tinha toda uma base, né, velho, de um jogo base pra que veio a ser o Hollow Knight depois, né? A gente conhece por outro nome. E vê também o objetivo de coletar 3 máscaras, coisa que será utilizada no futuro. E, olha a curiosidade, por causa dessa comida, ou melhor, dessa cereja, William, Ari e Rohan decidiram o novo nome de sua equipe, Team Cherry. Hungry Knight foi o primeiro jogo da Team Cherry, mas não impressionou na época e recebeu 1 estrela de 5 no Newgrounds. Contudo, algo naquela arte, algo naquele personagem intrigava os criadores. Mas tudo bem, era somente uma Game Jam e a recepção negativa do jogo não mexeu com a equipe. Tanto que, um mês depois, os 3 decidiram participar de outra Game Jam, a Indie Speedrun. Dessa vez o tema era dinheiro e múmias. Então eles fizeram o jogo Tomb Cat, parecido um pouquinho com as mecânicas de Luanda. Aqui você controla um gatinho e precisa pegar moedas e destruir inimigos para avançar de sala em sala antes do tempo acabar. Fazer jogos em Game Jams como essa é algo bem comum entre desenvolvedores de jogos e sempre acaba saindo uma ideia que se
se destaca, mas a Team Cherry nem sempre conseguia concluir o desafio de fazer um jogo rápido. Em 2014, um ano depois, eles participaram da outra edição da Ludum Dare. No ano anterior, com o tema de 10 segundos, saiu Hungry Night. E em 2014, não saiu nada. O tema dessa vez era Beneath the Surface, ou melhor, abaixo da superfície. Infelizmente, a Team Cherry não conseguiu concluir nada antes do prazo. Mas uma coisa, ou melhor, um design não saía da cabeça de Ari Gibson. O design do Hungry Night. Eles tinham um jogo, tinham um nome e tinham um sonho. Mas ainda não tinham forças e nem coragem pra apostar tudo. Como teste, Hungry Night começou a ser inserido em situações debaixo da terra. Essa é uma arte original de Ari, bem antes deles terem a intenção de fazer um jogo. O Hungry Night aqui era chamado de Hungry Bug, o inseto com fome. Aos poucos, o design foi inspirando a Team Cherry e, eventualmente, Hungry Night passou a se chamar Hollow Knight. Ao ver a simplicidade desse design e como a história de um inseto casava bem com a ideia de um guerreiro explorando o mundo que existe abaixo da superfície, a Team Cherry decidiu tomar um passo arriscado. Ari, William e Rohan saíram de seus empregos comuns e apostaram tudo na criação de um novo jogo. Ari ficou como supervisor de arte, William como designer e Rohan como artista. E para iniciar a produção do jogo, eles decidiram usar o jogo Luanda de William como base. Luanda foi desenvolvido com a Stencil, uma ferramenta para desenvolvedores que permitia fazer jogos 2D. A ferramenta era gratuita e já era de conhecimento do William, que facilitava muito. O primeiro objetivo da Team Cherry era fazer uma ótima movimentação para o personagem. Eles contam que a inspiração principal foi Mega Man X. Afinal, em Mega Man, o personagem tem uma movimentação horizontal rápida e responsiva, o que torna controlar o personagem bem fluido, natural e gostosinho. Além disso, eles tomaram bastante cuidado com o salto do personagem também. E além de Mega Man X, outro jogo que inspirou eles foi o Fachanado de Nintendinho. Eu acho que é essa a pronúncia. Em especial o Ari, que dizia amar esse jogo na sua infância. O objetivo inicial era colocar esse insetinho num vasto mundo debaixo da terra para explorar. E para isso, eles surgiram com a ideia de um mapa. No projeto inicial, Hollow Knight teria um mapa gerado de forma procedural, ou seja, seriam salas pré-fabricadas onde você poderia adquirir melhorias para chegar ao fim do jogo numa campanha que duraria aí no máximo 1 a 2 horas. Essa ideia acabou não sendo divertida pro time e foi descartada. A inspiração então pro novo sistema de mapa foi Super Metroid, mas já de início eles decidiram que não queriam fazer um mapa automático que se revelaria ao explorar o subterrâneo. O objetivo era ter um sistema onde o jogador preencheria manualmente áreas desconhecidas, o que eventualmente levou à criação, lá no futuro, de um NPC que vem de partes do mapa. Até mesmo nas primeiras versões do mapa do jogo, você percebia uma aparência de labirinto, mas o que eles queriam mesmo era que o jogador explorasse esse mundo, fizessem descobertas, encontrassem personagens, tesouros e segredos. Esse era um aspecto que o time amava. Na época que saiu Zelda 2, ou até mesmo o Fachanado que eu mencionei, a sensação Isso é importante, né, velho? Isso que prende o jogador, o fato de você ir descobrindo mais sobre aquele mundo ali, desvendando segredos, isso prende, gera aquele gatilho, cara, eu quero saber mais, tá ligado? Pô, eu entrei num lugar, pô, descobri um bagulho doido aqui. Se eu descobrir um bagulho doido aqui, talvez nas outras áreas deve ter também. Isso intriga o jogador continuar jogando e continuar explorando, né, velho? Agora, se tivesse te entregado todo o mapa de mão beijada, né, velho? Eu acho que sei lá, talvez não prendesse tanto. O cara ia dar aquela volta no mapa e ia ficar por isso mesmo, né, velho? Beta era bem maior. Não tinham regras pré-estabelecidas. As pessoas somente testavam as coisas dos jogos. Véio. Podia ter um segredo atrás de uma porta, um chefe escondido, ou algo que levaria tempo demais até alguém perceber. E tentando replicar isso, eles queriam garantir que o mundo desse às pessoas a sensação de descoberta. Fosse uma sala nova ou até mesmo uma área inteira com um chefe escondido. E foi pensando nessa sensação de exploração que eles começaram a construir um mundo de Hollow Knight de forma orgânica. A primeira área a sair do papel foi a Encruzilhada Esquecida, e todo o resto do jogo foi moldado a partir dela. A arte do jogo, que carregava essa filosofia de simplicidade e liberdade, ficou quase que totalmente nas mãos de Ari, e o processo era bem simples. Ele desenhava à mão, escaneava com o celular e acrescentava detalhes e limpava a arte no computador através do Photoshop, que ele também usava para animar. O princípio visual dele era manter tudo extremamente simples. Vários desenhos que ele fazia como rascunho acabavam indo pro jogo. Para um chefe,
o processo levava uma semana, mas para um inimigo, às vezes 2 horas bastava. Ó, parece rápido, mas o Ari diz que encheu 3 cadernos inteiros com ideias e desenhos que acabaram indo pro jogo. 2014 foi um ano dedicado. 3 caba, não é, velho? Eu não sei se tem mais gente ali. Talvez tenha, não sei. Olha o que eles fizeram, Por que as grandes empresas, velho, que deve ter, sei lá, uns 500 funcionários, velho, não conseguem fazer um jogo bom, né, velho? Quer dizer, eu tenho um gosto mais mais pra baixo do que mais pra cima, né, velho? Então, assim, muita coisa, assim, que me entregam eu gosto. Mas, de fato, né, velho, muita gente reclama que muito jogo parece mais do mesmo. E vendo a opinião da galera, tendo a concordar, né? Por mais que eu não tenha jogado tanto jogo assim pra ver, né? Então, porra, como é que eles não conseguem fazer uma parada foda, né, velho? E diferente, fica só mais do mesmo, né, velho? E ainda com baixa qualidade, né? Fica nem algo muito bom, né? Às vezes sai todo quebrado, às vezes o gráfico fica meio bucha. E com muita verba e um estúdio grande pra isso, né, velho? Agora 3 cabas, velho. Abriram o próprio estúdiozinho dele ali. Trabalho ali que a gente viu ali, feito à mão ali, velho. Desenhando no caderno, escaneando pelo celular, usando programas mais simples, né, velho? E olha o que sai, velho. Foda. Dedicada ao nascimento de Hollow Knight, e em 15 de novembro saiu o primeiro teaser, com uma trilha bem diferente do que existe no jogo final. Vemos a cena do cavaleiro chegando na cidade. As cenas de gameplay mostram que o jogo já tinha muito carinho envolvido e já se assemelhava com o que foi o produto final. Mas claro, tudo ainda era muito cru. A movimentação ainda precisava de polimentos, o visual ainda era bem mais denso e escuro, só que a identidade, o clima, o ambiente, a alma de Hollow Knight já estava lá. Esse teaser foi o pontapé inicial. Após terem feito 5 áreas do jogo em 6 meses de desenvolvimento, no dia 18 de novembro, a Team Cherry anunciou: estamos abrindo financiamento coletivo através do Kickstarter. E olha, falar Kickstarter é muito difícil, então vou falar Kickstarter, beleza? Valeu? O Kickstarter nada mais é que uma vaquinha online, mas com um objetivo central: ajudar criadores a tirarem ideias do papel. A Team Cherry postou o projeto de Hollow Knight no Kickstarter e explicou o plano que tinham pro jogo. Uma bela e misteriosa aventura 2D através de um mundo surreal de insetos. Um jogo para PC, Mac e Linux. Na pele do enigmático Hollow Knight, os jogadores viajarão pelas profundezas de Hollow Nest, um reino vasto e antigo debaixo da terra. Embora muito tenha se perdido em ruínas após uma catástrofe quase esquecida, exploradores e ladrões ainda se arriscam por suas estradas sombrias, cavernas e torres em busca de riquezas e maravilhas. Mas, ultimamente, algo mudou. Um veneno doce e doentio se espalha por essas terras, enlouquecendo criaturas e roubando memórias dos aventureiros. Seu objetivo como Hollow Knight é explorar esse reino profundo e complexo, encontrando seu próprio caminho pelas trevas enquanto tenta resolver um mistério ancestral. O caminho nem sempre é claro e criaturas o caçarão sem descanso, mas à medida que avança, atalhos, armas e habilidades ajudam o guerreiro a conquistar Hollow Nest. Com essa incrível premissa, a Team Cherry estabeleceu uma meta. O objetivo deles era arrecadar $35 mil. Era isso que separava um sonho de uma realidade, e eles não tinham garantia de nada. Para incentivar esse apoio, eles então colocaram várias recompensas na vaquinha. Cada nível de ajuda recompensava o apoiador de uma forma diferente. Com $10 você ganhava uma cópia do jogo. Com 15, além do jogo, você ganhava um manual com segredos e um pouco da história. A recompensa mais cara você conseguia apoiando por $1.200, onde você podia fazer uma vila inteira pro jogo com seu próprio tema. Ou seja, $10, qual seria a conversão assim direta, né? Eu acho que seria o quê? Naquela época, né? Tem isso também, que é o contexto daquela época, né? 2014, né? Eu não sei quanto tá custando o dólar, o dólar lá, sei lá, uns 40 conto aí. Olha só o preço, velho, do bagulho. O cara que pagava 10 doletas ali já tinha o jogo, mano. Missão e personagem. Essas eram algumas das formas de motivar as pessoas a apoiarem o projeto. Na descrição eles explicam: Hollow Knight é feito com arte tradicional, feita à mão, um jogo com ação fluida e responsiva, uma jogabilidade desafiadora, mas justa em um mundo bizarro de insetos que implora para ser explorado. Ainda na E falando em preço,
É o Keiko, né? O Keiko não pode perder essa oportunidade, né, velho? Finalmente os canais nintendistas estão abrindo o olho. Tô vendo aí que a rapaziada anda fazendo um vídeo aí pra poder pedindo, por favor, minha adorável Nintendo, abaixa o preço do jogo, tá impossível comprar no Brasil. Mas justa em um mundo bizarro de insetos que implora pra ser explorado. Ainda na campanha, o spin-off de Zelda vai vir por 400 e pouco, sendo utilizado para avançar áreas. O chefe Maulek já existia e algumas animações ainda estavam no começo, como essa aqui, ó, do Dash de Cristal. Mas ainda assim, o trailer já mostrava teve do Coelho. Eu vi um de um outro rapaz aí que agora fugiu o nome. Nossa, retrospecto aqui eu forcei na palavra, né? Mas tipo assim, olhando agora, é divertido ver como é que o jogo é um pouco carequinha. diferente, né, no motor anterior. Apesar dos novos avanços, um pouco depois do início da campanha, Rohan decidiu sair da Team Cherry para focar em seus projetos pessoais, mas isso não derrubou Ari e William. E no dia 20 de novembro, a Team Cherry colocou o jogo na Greenlight da Steam. Antigamente, para o seu jogo entrar na loja da Steam, você tinha que fazer uma página no Greenlight com trailer, imagem e descrição do jogo. A comunidade olhava e votava nos jogos que achava interessante. Se seu jogo recebesse votos suficientes, a Valve aprovava e o jogo ia para a loja da Steam. A Team Cherry torcia diariamente pro seu jogo ser aprovado. Enquanto isso, novos trailers surgiram. Em 1º de dezembro de 2014, alguns dias após o início da vaquinha, saiu o trailer mostrando o Ferrão dos Sonhos. E olha que loucura, o Knight literalmente entrava na cabeça dos NPCs para explorar novas áreas. A ideia é que o Knight, com o Ferrão dos Sonhos, poderia ver a mente dos personagens desse mundo. Dias depois, um novo trailer com mais gameplay foi lançado. Dessa vez era Ari e William jogando e mostrando um pouco mais da gameplay. Até mesmo o chefe Mãe Mosca. É interessante ver que desde o início a história através do cenário já era contada e planejada em Hollow Knight. Aqui no fundo, por exemplo, dava pra ver... eu acho que eu vou gostar de jogo assim, cara. Eu acho que quando eu vou jogar eu vou viciar, velho. Porque eu já sou muito fã, velho, de Mega Man, cara. Eu gostava pra caralho de jogar na infância, mano. Então, assim, o cenário do boss, esse estilo plataforma assim, já me pega pra caralho, velho, tá ligado? O rei e a rainha de Hollow Nest. Após alguns dias e esses vários trailers, a notícia chegou. Hollow Knight foi aprovado no Greenlight e o jogo agora também será lançado na Steam. E caso a vaquinha desse certo, os apoiadores inclusive poderiam escolher receber o jogo pela Steam, um progresso incrível pro time. A campanha do Kickstarter, isso é, a vaquinha, tinha duração de 30 dias. Como ela iniciou no dia 18 de novembro, os dias começavam a chegar cada vez mais rápido e eles ainda não tinham atingido a meta de $35 mil. No dia 8 de dezembro, faltando 10 dias para acabar a vaquinha, mais um trailer foi lançado, dessa vez mostrando como funcionava o combate contra chefes no jogo. E o chefe escolhido para ser mostrado foi o Brooding Maulek. É curioso de ver porque até os próprios devs tinham dificuldades, sem falar que nesse momento do jogo você só tinha 3 vidas. Se perdesse as 3, recomeçava a aventura do início. Para vender ainda mais a ideia do jogo, 3 dias depois desse trailer, a Team Cherry lançou mais um trailer, só que dessa vez mostrando algumas áreas diferentes. Inclusive também sobre isso daí, cara, eu sempre fui o burro que dizia, né, velho? Porra, o cara que cria o bagulho, o cara não consegue jogar, mano, tá ligado? Na minha cabeça, um cara que criou o jogo, ele tinha por obrigação de fazer um perfect game já de prima, tá ligado? Mas não é assim também que a parada funciona, né, mano? Team Cherry lançou mais um trailer, só que dessa vez mostrando algumas áreas diferentes, novos personagens, inimigos e até uma loja. O objetivo era mostrar ao público o quão estranho e maravilhoso é esse mundo. Dá até pra ver uma área que, infelizmente, não foi pro jogo final. Depois de tantos trailers e exposição, faltando 3 dias pra vaquinha acabar, a Team Cherry finalmente conseguiu alcançar a meta e Hollow Knight recebeu $35 mil através de apoiadores que acreditaram no jogo. Eles comemoraram a vitória e fizeram um post dizendo o quão felizes estavam e que, graças aos apoiadores, o jogo estaria disponível no próximo ano, em 2015. Contudo, como ainda faltavam alguns dias pro fim da campanha, eles colocaram metas adicionais. Se chegassem em $39 mil, eles fariam uma nova área com 2 novos chefes chamada White Palace. Com $44 mil, eles colocariam mais 4 missões e mais 2 chefes. Com $50 mil, eles
portaria o jogo pro Nintendo Wii U. Esse era um sonho do Ari e do William, né? Porque os dois eram super fãs da Nintendo. Com 56 mil dólares, o jogo teria um segundo personagem jogável, com suas próprias habilidades e missões. Com 62 mil dólares, eles fariam o Coliseu dos Tolos, uma área com desafios, mais chefões e inimigos. Com 68 mil, um terceiro personagem jogável. Com 75 mil, um port pro PS Vita. E com 85 mil, eles fariam o Abismo, uma área gigante com 4 chefes destinada apenas para os jogadores mais hardcores. Cara, era meta pra caramba, hein? Os 3 dias finais de campanha passaram e Hollow Knight foi um sucesso no Kickstarter, atingindo 57.138 dólares, com 2.158 apoiadores. E apesar de não terem atingido algumas das metas estendidas, o port pro Wii U e o segundo personagem jogável estavam garantidos. Talvez. Com o sucesso da vaquinha, a Nintendo falou, quanto custa o jogo? 10 dólares. 10 dólares na minha plataforma? Ou bota 80 ou não entra aqui. Eles compraram um novo escritório e foram para o sul de Adelaide, na Austrália. Além disso, eles isso contrataram David Case para ajudá-los na programação e Chris Larkin, que já havia trabalhado antigamente com Ari para fazer os efeitos sonoros e a trilha do jogo. Outra mudança grande foi o motor do jogo. É vermelho, David, eles saíram do Stencil e finalmente migraram para Unity para terem mais flexibilidade e suporte a mais ports. Um plugin da Unity também fez total diferença na produção. É verdade. O Playmaker. Foi através dessa ferramenta que eles fizeram a inteligência artificial dos inimigos, o que ajudou demais o William a testar os comportamentos sem ficar perturbando o David toda hora pedindo pra ele mexer no código. O interessante de olhar pra essa campanha é que eles sugeriram que o terceiro personagem jogável poderia ser o Zote. Já pensou que loucura? Além disso, eles mostraram uma área chamada Floresta de Ossos, que foi cortada do jogo final também. Outra coisa cortada do jogo final foi apresentada no dia 22 de dezembro, um chefão chamado White Knight. Começando o ano de 2015, focados no trabalho, a Team Cherry tinha um plano de lançar o jogo em junho. O objetivo inicial da Team Cherry era arrecadar os 35 mil dólares, mas agora com quase 60 mil, o escopo do jogo aumentou e muito. E, com isso, a decisão de adiar o lançamento foi tomada. Em 23 de julho de 2015, a Team Cherry levou pela primeira vez o Hollow Knight para eventos. Essa foi a primeira oportunidade deles assistirem o público testando o seu jogo ao vivo. A ideia inicial de que o jogo durasse no máximo umas 2 ou 3 horas foi totalmente embora. Com o Kickstarter ajudando demais o projeto, Hollow Knight mudou drasticamente, e uma das grandes mudanças foi a troca de motor. No dia 24 de julho, eles lançaram a gameplay da área da Borda do Reino, e, dessa vez, o jogo já estava rodando totalmente na Unity. Através dessas comparações aí, dá pra ver claramente a evolução gráfica do jogo, principalmente no que diz respeito ao efeito de profundidade. Com a Unity, eles conseguiam fazer um cenário bem mais detalhado e com um efeito melhor de câmera, o que passa a imersão absurda desse insetinho estar num mundo subterrâneo tão vasto. A iluminação do jogo também ficou melhor, com um destaque maior por onde o cavaleiro passa. Nesse novo trailer, podemos ver também que agora o cavaleiro inicia com 4 máscaras, mas a maior mudança foi a adição da mecânica de cura. Ao acertar inimigos, agora o cavaleiro carrega esse recipiente que, à medida que o enche, ele pode usar para se curar. Durante uma entrevista, perguntaram aos desenvolvedores o que aconteceria se o Knight morresse. William respondeu que era uma surpresa, mas em outra entrevista ele revelou que respondeu isso porque ele não sabia o que falar. Afinal, nem ele e nem o Ari tinham pensado nisso, e foi através dessa entrevista, dessa pergunta, em que eles surgiram com a ideia da sombra do cavaleiro, o que deu até mais sentido pra cura. Afinal, se você morre em Hollow Knight, você deixa pra trás uma sombra, e ao enfrentá-la e vencer, você recupera o seu dinheiro, mas se perder, você perde tudo definitivamente. E assim foi feita a mecânica aí da morte, né? Uma coisa que saiu do nada. A Team Cherry, ela ficava de olho nesses feedbacks, e agora com uma liberdade maior, criacionismo. O jogo se mostrava cada vez mais aprimorado a cada atualização. Vários meses depois, em novembro de 2015, eles lançaram mais um trailer. A morte passou a existir. Hollow Knight teve um montão de trailer, né? Dessa vez com foco na variedade de inimigos. Esse trailer acabou sendo importante demais porque ele deixa bem mais claro como o combate funciona. Mostra diversas áreas diferentes, uma variedade absurda de inimigos, chefes e interações com cenários, até mesmo mostrando algumas habilidades e golpes novos do Knight. Sem falar que ele mostra o que foi
foi a primeira versão do mapa do jogo. Aqui, ó, o mapa era todo preto, só que bem mais detalhado. Além disso, eles mostraram também a loja do jogo, apresentando a mecânica dos amuletos. Uma curiosidade, inclusive, é que Ari e William disseram que os amuletos vieram diretamente do jogo Paper Mario. Em Paper Mario, você coleta medalhas que mudam alguns aspectos do Mario e adicionam algumas habilidades. Basicamente, o que os amuletos fazem. Eu lembro se foi o Cross ou alguém lá do Flow fica zoando o Fênix quando saiu, o Mario Papel. Ai, caralho. Mudam alguns aspectos do Mario e adicionam algumas habilidades. Basicamente o que os amuletos fazem em Hollow Knight. O trailer foi extremamente bem recebido e recebeu ainda mais atenção porque dessa vez Chris Larkin mostrou o que veio. Ele foi o responsável pela trilha sonora de Hollow Knight e ela, de cara, chamou muita atenção. Sobre a trilha, Chris implementou o uso de leitmotifs nas músicas. Eu explico. Leitmotiv, eu nem sei se essa é a pronúncia correta, é o nome dado para frases musicais curtas e recorrentes. Essas frases curtas ajudam a contar a história do jogo, criar ambiente e, principalmente, a criar uma memória na sua cabeça. É uma forma subjetiva de amarrar uma narrativa. Ó, pega a música de introdução do jogo, por exemplo. Escuta aí, ó. Esse mesmo tema aparece de forma mais calma e introdutória na cena inicial do jogo. Ouviu? Para que um leitmotiv funcione bem, o tema precisa ser maleável o suficiente para se encaixar em outros momentos da história, como quando você encontra o chefe Broken Vessel e você escuta a mesma frase de novo, só que de forma diferente. Ou até mesmo antes, quando você vê o falso cavaleiro pela primeira vez. A batalha começa e, lá no fundo, você consegue escutar o tema. O uso dessa frase musical é tão bem feito em Hollow Knight que você acaba, naturalmente, entendendo o tema do jogo e reconhecendo ele quando escuta, que não só ajuda o jogador a acompanhar a aventura nos mais diferentes capítulos, mas que também faz com que o jogador sinta a aventura. Me diz aí, a sensação de ouvir esse tema na luta do Hollow Knight não é incrível? Eu ia citar um exemplo sobre uma trilha que se repete muito, é em Bomberman, cara. Pô, eu adoro a trilha de Bomberman, mano. Esse é o poder que Chris Larkin trouxe para Hollow Knight. Ele foi o compositor que deu alma ao silêncio. Ele trabalhou por 2 anos na trilha, focou em usar piano e viola como instrumentos principais no jogo. Adoro piano, velho. Hollow Knight ficava cada vez mais famoso. De pouco em pouco, os números do trailer aumentavam e a Team Cherry expandia ainda mais o jogo. Obviamente, o jogo não saiu em 2015 como planejado, mas por uma boa razão. O time estava trabalhando duro no jogo para que ele se expandisse cada vez mais. E vários meses depois, dessa vez em 19 de junho de 2016, a Team Cherry decidiu mostrar um pouco mais das diferentes áreas do jogo. Uma reclamação recorrente é que o visual de Hollow Knight, apesar de bonito, parecia mais do mesmo. E esse trailer veio para mostrar ao público que, apesar da direção de arte bastante coesa, Hollow Knight tinha sim cenários que se diferenciavam bastante, como o fundo da luta contra o Broken Vessel ou como a colmeia. Aliás, mostrar a colmeia no trailer foi legal demais, afinal... É verdade, é um detalhe importante que eu não tinha me atentado, mano. Tem cenários variados, né, velho? Não ficar mais naquele negócio meio escuro, né? E nem ao menos descobrir essa grande área. Essa era uma das propostas de Ari e William. Eles não queriam entregar tudo de bandeja aos jogadores. A exploração é parte fundamental de Hollow Knight. E ó, já que a gente parou pra ver algumas áreas desse trailer, esse é o momento mais interessante pra você conhecer um pouquinho mais do mundo de Hollow Knight. Ou melhor, essa é a hora de conhecermos o reino de Hallownest. Como Hollow Knight não tem uma ordem certa de exploração, eu vou apresentar rapidamente algumas áreas numa ordem aqui, só pra que a gente veja o que foi construído aí no jogo. A cena inicial mostra o cavaleiro
cavaleiro retornando à cidade de Hollow Nest. Ele vê a cidade ao longe e, ao lado de um poste, ele se joga ao chão. King's Pass. Essa é a área introdutória do jogo. Aqui vimos em vários trailers e na demo do jogo. Aqui eles colocaram armadilhas, um pouco de história através dos textos, cenário interagível, paredes quebráveis e alguns poucos inimigos. Essa é a passagem para chegar em Hollow Nest, uma área que há tempos não era explorada. Afinal, para adentrar o reino, o cavaleiro quebra algumas portas e pontes para finalmente chegar primeiro em Dirtmouth, uma cidade que fica acima do reino de Hollow Nest. Uma curiosidade é que, apesar da história de Hollow Knight ser toda subjetiva, ela está escrita em vários textos do jogo, em falas, em placas e em outros locais. Eu vi o Frost reclamando de alguma coisa sobre... o quê? Agora eu não lembro se é no Silk Song ou se é no Hollow Knight. Alguma coisa de tradução aí que tá errado, velho. Está escrita em vários textos do jogo, em falas, em placas e em outros locais. O roteiro inteiro do jogo foi feito numa planilha do Google e conta com mais ou menos 20 mil palavras. Em comparação, é quase o mesmo tanto de texto que tem em Undertale e também em Zelda Ocarina of Time. Dirtmouth. Essa cidade introduz de cara um pouco da história de Hollow Knight. A princípio, quando você chega, a cidade está completamente vazia. Você somente encontra um inseto ancião que lhe dá as boas-vindas e explica que a cidade atualmente está silenciosa. Afinal, vários viajantes, tal como o cavaleiro, foram atraídos para o reino de Hollow Nest em busca de glórias e riquezas, mas que com o tempo, tal como o reino, todos eles acabaram em ruínas. Eu não vou, ao menos não hoje, tentar te contar e explicar a história riquíssima e detalhada de Hollow Knight, tá? Minha vontade é, obviamente, fazer um vídeo completo e rico com a história direitinha de Hollow Knight, incluindo a gente já viu dois mas eu vídeos vejo sobre, como extremamente interessante e necessário que você reveja ou conheça aí pela primeira vez um pouco do que o Hollow Knight pode oferecer, tá? É por isso que eu vou falar um pouquinho da história assim, só uma pinceladinha. Algo que Hollow Knight em sua produção acabou acertando demais foi a forma aí, que o jogo se apresenta, que ao invés de uma história óbvia e muito bem contada, ela é quase que totalmente um plano de fundo, tal como em Dark Souls, onde ia citar isso agora, né, velho? somente um jogador muito atencioso consegue entender realmente o que tá rolando. E digo mais, às vezes nem assim tu consegue entender. Eu mesmo tive que ver e rever várias vezes a história de Hollow Knight pra me familiarizar mais com o que tava rolando aqui. E Dirtmouth, apesar de desolada no início, ela vai enriquecendo à medida que você avança no jogo. O que antes tinha somente um NPC, aos poucos vai ganhando lojas, estações e até uma trupe que vem visitar a cidade. Mas bem, como o ancião disse, a cidade está desolada e a única forma de adentrar o reino de Hollow Nest é por um poço. E adentrando esse poço, temos a Encruzilhada Esquecida. Repleta de cavernas e estradas, a encruzilhada é marcada pelo esquecimento. Esse é um local que funcionava para conectar várias áreas de Hollow Nest, mas que foi afetado pela infecção e que agora virou um abrigo para um monte de inseto que só quer arrumar briga. A música aqui denota o início da exploração, o começo de uma aventura. Ela instiga você a procurar para onde ir, mas deixando claro que, apesar de perdido, o cavaleiro tem algo a encontrar nesse lugar. Aqui é onde você enfrenta seus primeiros inimigos e conhece seus primeiros amigos. E é onde você provavelmente vai enfrentar os primeiros chefes do jogo, seja a Mãe Mosca ou o Falso Cavaleiro. Nas betas e demos, o cenário de fundo da luta contra a Mãe Mosca mostrava ali, o rei e a rainha de Hollow Nest, mas que por alguma razão foram removidos do jogo final, deixando apenas a coroa do rei ali de fundo. E uma das primeiras áreas que essa encruzilhada te leva é o Caminho Verde. Tal como o nome diz, aqui existe uma caverna lindérrima e totalmente verde, uma vegetação diversa, vales com musgos e lagos de ácido. Isso se reflete inclusive em seus habitantes, que desenvolveram a camuflagem de musgo, fazendo com que eles fiquem em harmonia com o local. É dito que os moradores daqui adoravam um ser superior, conhecido como Aparentemente, ele é o responsável por toda a vida desse lugar. As construções no Caminho Verde mostram que uma parceria entre os moradores e o rei foi feita. Aqui a música traz um ambiente mais amigável. Apesar de enfrentar inimigos, a sensação aqui é de um lugar que foi próspero e que ainda resiste à desolação de Hollow Nest. Um sentimento de aventura e também curiosidade. Além da luta contra um dos protetores dessa terra, o cavaleiro encontra também uma moscona que aparentemente estava perturbando um outro ser como você, só que bem mais velho. Esse é o Zótio, que em uma outra linha do tempo seria também um personagem jogável. Mas o que chama atenção mesmo nessa área é o primeiro encontro inesquecível com Hornet, uma luta contra chefe bem mais elaborada, um tema lindo e um cenário
que mostra que ela não tá de brincadeira. Ainda com bastante mistério envolvido, após derrotá-la, ela sai vazada e você consegue acesso ao Dash. Meu Deus, eu amo dar Dash nesse jogo. Mas a encruzilhada, claro, também leva a outros destinos. Um deles, os ermos fúngicos. Dessa vez o local está cheio de cogumelos, vagalumes e um ar nocivo. Aqui ao lado, os cogumelos que, tomados pela infecção, são totalmente hostis com qualquer um que se atreva a explorar esse local. Lagos que também são ácidos, plantas que soltam bombas e a sensação de infecção tomam de conta. Mas talvez pelo rosto fofinho dos cogumelos ou pela forma que se movimentam, você percebe que essa não é a natureza normal desse essa lugar. área O aí, ambiente te faz linda, sentir hein? isso. Você sabe que precisa enfrentá-los, mas não é exatamente o que gostaria de fazer. Inimigos engraçadinhos e alguns NPCs podem ser encontrados por aqui, além de um segundo reencontro bem rápido com Hornet. Mas o que chama atenção aqui mesmo é a transição natural desses cogumelos Hornet desolados para uma vila de louva-a-Deus. A princípio, esses inimigos se mostram bem mais inteligentes e mal intencionados, inimigos formidáveis que lutam de forma bem mais habilidosa que qualquer outro que você enfrentou até agora. Através do cenário, você percebe que eles se alocaram aqui e construíram sua amigos vila. do Dragão Guerreiro, além de você né, adquirir a garra de louva-a-Deus que te permite segurar em paredes, é aqui onde tem uma das lutas mais memoráveis de todo o jogo, a luta contra os Lordes Mantis que comandam essa vila. Ao derrotá-las, sua força é reconhecida e você passa a ganhar o respeito dos louva-a-Deus, o que te permite acessar uma nova área e transitar pelos ermos fúngicos sem ser incomodado por elas. Mas antes de explorar essa nova área que foi liberada, talvez seja bom dar alguns passos para trás. E agora, com as novas habilidades, adentrar pela primeira vez o que foi um dia o coração do reino de Hallownest, a Cidade das Lágrimas. E novamente, seguindo o nome do local, o que mais marca na mente aqui é ver uma cidade coberta por lágrimas, ou melhor, pela chuva. Para que isso não fique muito confuso, o acesso a essa cidade se dá por vários locais, mas um deles é pelo Lago Azul, que fica diretamente acima da Cidade das Lágrimas. Então entende-se que as lágrimas, na verdade, são os vazamentos desse lago. Afinal, a cidade foi construída logo abaixo dele. À primeira vista, a cidade tem cara de cidade mesmo, com salas cheias de ornamentos valiosos, quadros, cortinas e um aspecto que denota riqueza. Mas ao avançar, você percebe que a cidade, na verdade, é dividida entre riqueza e pobreza. Do outro lado, a situação é tão diferente que você consegue até ver um pouco dos fungos aqui, ó, se fazendo presente novamente, mostrando que esse lado da cidade chega a ser podre. E olha, não sei se sou só eu, mas a trilha desse local, tal como a cidade, me faz descer lágrimas. É perceptível que esse local sofreu com a infecção, e ao centro de tudo, uma estátua, uma homenagem à figura que dá nome ao jogo, um memorial ao Hollow Knight. À primeira vista, tudo isso é misterioso demais, e é normal que seja, né? Esse é o grande tema que os desenvolvedores buscaram incentivar, a exploração e a descoberta. E tirando um pouco da graça, né, eu explico aqui rapidinho de forma bem breve. A forma que o rei de Hallownest encontrou para lidar com a infecção foi selar a origem dela no Hollow Knight. E como, a princípio, essa ideia foi bem sucedida, ele decidiu colocar essa homenagem ao responsável pela cura da infecção aqui, na Praça da Fonte, no coração do reino. Em questão de jogabilidade, aqui você enfrenta inimigos que representam tanto a parte rica quanto a parte pobre da cidade. Mas o ponto maior aqui é a exploração, com várias sub-áreas e personagens para conhecer, como o ferreiro, que pode melhorar sua arma. O desafio aqui é explorar e encontrar os segredos, como quando você encontra pela primeira vez o cocô do Mestre das Almas, um chefe complicado, mas que recompensa com a nova habilidade. Nossa, eu sofri pra esse aí, viu? Mas ok, enxugando as lágrimas e saindo dessa coloração azul, bora ver algo mais rosa, o Pico de Cristal. Essa é outra área que pode ser acessada através da Encruzilhada Esquecida, um local que a princípio afasta qualquer curioso, mas com as ferramentas certas, ele se abre e revela uma mineração linda de cristais rosas. Era daqui de onde muitas riquezas de Hallownest saíam. Os insetos dessa área naturalmente conseguiam extrair os cristais e os forneciam para o reino, mas quando a infecção tomou de conta, vários deles melhor morreram. ainda que o do Heisenberg, né? Heisenberg é azul, foram revividas com um único rosa. propósito de continuarem minerando sem parar. A música aqui tem uma percussão de leve ao fundo, talvez para enfatizar as batidas nos minérios, mas também é como se fosse você passando pelo local e enxergando a situação, um monte de inseto maluco trabalhando sem propósito. Aqui a dificuldade se apresenta em plataformas, lasers e
inimigos que possuem uma casca dura de quebrar. Pra mim, o ponto alto dessa área foi o desafio de plataforma que se encontra no final. Mas mais do que isso, foi encontrar pela primeira vez essa estátua de um inseto gigante. Ao menos pra mim, encontrar uma estátua assim que guarda uma nova habilidade me lembrou demais as estátuas Chozo de Super Metroid. E agora com a habilidade de dar um longo dash, mais áreas podem finalmente ser acessadas. E uma delas é uma pequena área que fica logo abaixo da Cidade das Lágrimas, a Hidrovia Real. Um local feito para transportar os resíduos da cidade. Só que com a constante chuva, a hidrovia inteira é lavada e acaba por juntar lixo e dejetos nas partes mais baixas de Hollow Nest. E claro que até mesmo esse local sujo também tem seus habitantes. E dependendo de onde você pisa, tu pode acabar encontrando um dos chefes mais carismáticos desse jogo, o Defensor do Cocô. Hollow Knight esconde segredos, lutas e desafios até no local mais sujo. Olha, e falando em local escondido, lembra daquela área lá que os Lords Mantis protegiam? Não. Essa é Deep Nest, ou melhor, esse é o Ninho Profundo. É aqui o local talvez mais amedrontador de todo o reino de Hollow Nest. Antigamente, o local era povoado por dois grupos de aracnídeos, a tribo das aranhas e as tecelãs, uma tribo que veio de fora de Hollow Nest e que estabeleceu sua própria história e cultura aqui no Ninho. Em resumo, esse local aí, ó, era governado por Hera e um outro ser conhecido. Eles jamais aceitaram qualquer negociação com o rei e se fecharam pro reino. E além disso, esse local também vivia em constante guerra contra os Lords Mantis. Mas após a morte desse ser, que também comandava o ninho ao lado de Hera, a besta, esse local ficou ainda mais desolado. Sem saída, ela fez um acordo com o rei. Os dois se uniriam e teriam um filho, e somente assim ela ajudaria o rei a enfrentar a infestação. E foi dessa união do rei com a Hera que surgiu Hornet. Legal, né? Talvez a gente saiba mais sobre a história dela e de Hornet em Silksong. A atmosfera desse local é terrível, os inimigos amedrontadores. Tem que tomar muito cuidado por onde anda, pra você não acabar trombando com algo que se finge de outra pessoa. Nossa, eu tomei um susto quando eu vi esse chefe pela primeira vez. E olha, esses aí, ó, são apenas alguns dos vários locais que aguardam ser explorados e descobertos em Hollow Knight. Fica difícil falar de todos sem spoiler muito o jogo e acabar com a graça. Mas isso aqui que eu falei é só pra ilustrar melhor o quanto o jogo cresceu desde a sua concepção inicial. Muito foda, velho. E um pouco depois do trailer das áreas, a Team Cherry anunciou um novo membro na equipe, Matthew Griffin. Ele foi o responsável pela parte de marketing de Hollow Knight. Ele foi atrás de publicidade, de fazer merchandising, de arrumar entrevistas, de tudo quanto era forma de fazer o jogo chegar nas pessoas. E olha que interessante, ao lado do escritório em que estavam trabalhando em Hollow Knight, tinha um outro escritório que era comandado por Makoto Koji. Ao longo do desenvolvimento, a Team Cherry e ela fizeram amizades. E adivinha só, é ela quem dá a voz a 90% das vozes femininas de Hollow Knight, sendo a principal voz a da Hornet. Apesar disso, ela não faz parte da Team Cherry. Na verdade, ela tem seu próprio estúdio de dublagem chamado Paper Rabbits, mas o que eu acho bem legal é ver que esses dois escritórios aí, ó, fizeram amizade e ela foi lá ajudar os caras, véio. Muito da hora. Agora, um outro cara que ajudou e muito e veio pra fazer parte da Team Cherry foi o talentosíssimo Jack Vine, o programador que ajudou a desenvolver sistemas, otimizou várias áreas e trouxe recursos que melhoraram o produto final. E por falar em produto final, claramente Hollow Knight passou realmente por mais alguns adiamentos, mas era chegada a hora. E no dia 10 de fevereiro, a Team Cherry publicou o trailer de lançamento, dessa vez mostrando ainda mais, inclusive uma parte gigante do mapa. Porque de fato, né, velho, parando pra pensar, o jogo não é só criar o jogo ali, né, velho, tá, o jogo tá pronto, e agora? Taca na internet e foda-se, tá ligado? Mas tem toda essa parte de marketing também, e comunicação, né, velho, realmente. Áreas, o combate, as habilidades. Tem as dublagens também, né? Os amuletos, muita coisa, até mesmo algumas áreas secretas, sem falar dos NPCs, 140 inimigos. Tem a questão da legenda também, né? Deve ter alguém especializado em fazer as traduções, né? As localizações, né? Também. Mais de 30 chefes e No caso aqui, eu não sei que esse jogo só tem o inglês ou se tem algum outro idioma. Sem falar dos NPCs, 140 inimigos, mais de 30 chefes e mostrando que a jogabilidade estava fluida, responsiva, com um ótimo desafio e claro, tudo isso com uma ótima animação 2D feita à mão. Eu acho engraçado que o momento do trailer é simplesmente relax,
E, ao fim do vídeo, a data, 24 de fevereiro. Para comemorar, a voz da Hornet, Makoto Koji, fez até esse bolo. A espera estava quase no fim. O Ari Gibson era bastante ativo no fórum NeoGAF, falando sempre do inseto e mostrando a empolgação dele, o quão perto estavam de lançar o jogo. E no dia 24 de fevereiro, finalmente Hollow Knight foi lançado. Mas, para te falar a verdade, o sucesso dele foi um tanto quanto silencioso. O jogo estava pronto, mas o mundo estava muito ocupado com Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild, Nier Automata e até mesmo Cuphead, que também saíram em 2000. Pô, mas aí é foda, né, mano? Pior momento pra lançar o jogo, cara. Mas com o tempo, depois que a galera terminou de jogar esses aí, pô, agora vamos jogar o Silk Song. É igual ano que vem, velho. Eu acho que muita gente adiou o jogo aí, né, velho? E os que não adiaram, velho, porra, concorrer com o GTA 6 ano que vem, ó, vai ser pedrada, velho. Principalmente pros jogos indie, velho. Lançar um jogo indie aí vai ser muito nichado ano que vem, velho. Porque o que o GTA vai engolir os públicos aí, não tá escrito. Pô, acho que deve ter até jogo já dando uma adiantada, né, velho? Pô, vamos adiantar já pra esse ano aqui, porque ano que vem lançar GTA é foda. 17. Será que o inseto teria algum espaço? Apesar de vários títulos incríveis terem saído em 2017, em 27 de março, Hollow Knight conquistou 65 mil cópias vendidas. Tal como no jogo, o inseto ainda estava escondido, aos ano que vem ainda vai ter explorando o Resident mundo Evil, rico e vasto dos jogos. Em 11 de abril, o port para Mac e Linux foi lançado, permitindo o inseto alcançar mais plataformas. A recepção inicial do público ainda era mista. Se via comentando nas comunidades que o Hollow Knight era difícil, que o ritmo do jogo era lento e a maior reclamação, o mapa. A escolha de ter um mapa que você precisa comprar e, além disso, equipar uma bússola para te guiar, acabou afastando um monte de gente que não tinha paciência para explorar. A intenção da Team Cherry era justamente fazer o jogador se perder, mas também ser recompensado por ir atrás de segredos. Uma comparação com Dark Souls foi bastante comentada na época. Afinal, você morrer em Hollow Knight, né, você perde todo o seu dinheiro. Constantemente comparações eram feitas e uma delas, para mim, foi a mais divertida de ler. Olha só, quando Hollow Knight saiu, rolou uma discussão entre um usuário chamado Thomas e de ler. Olha só, quando Hollow Knight saiu, rolou uma discussão entre um usuário Eu não sei inglês que o cara meteu um "Ô Jesus" aqui. chamado Caralho. Thomas e Ari Gibson, o co-criador de Hollow Knight. Thomas disse: olha, Pô, a foto dele parece o caralho, aquele cara que grava com esse como é que é? Amigo do SMzinho lá, porra. O Fábio. Olha, eu Fábio tô até Kogoro. curtindo a base do jogo, mas o ritmo é terrível. Eu levei 5 horas pra pegar somente o dash. Além disso, eu sinto que os inimigos são bem repetitivos. As áreas, no geral, são bem parecidas e extremamente longas. Comparado com Ori, Super Metroid e Castlevania, aqui você demora demais pra pegar habilidades. o Thomas começou a descascar Hollow Knight, mas aí é que vem a coisa interessante. O Thomas é o desenvolvedor principal de Ori and the Blind Forest. Então ele meio que iniciou uma treta entre Metroidvanias. Ele comenta sobre como em Ori eles enxugaram o jogo para ter áreas mais interessantes e Oi, eu vi muito bem essa questão do Ori também, velho. Eu tenho que jogar o Ori, velho. O pessoal fala que esse jogo é fenomenal também. excluíram as gorduras do jogo. E eu tô vendo aqui agora que as imagens passando, isso aí é do Ori, né? Porra, lindo pra caralho também, tá? Constantemente o cara ficou Parece comparando bem maneiro. Hollow Knight com Ori. Chegou a reclamar do sistema de pulo do jogo. Enquanto ele tecia esses comentários, alguns usuários começaram E a é responder. comentário que não faz sentido, né, velho? Assim, uma coisa é jogar, outra coisa é vídeo, né? Eu tô aqui analisando o que tá sendo mostrado em vídeo. A gente já viu que as críticas que ele tá descrevendo ali não condizem com o jogo. A gente viu que tem áreas diversificadas, né? Porra, o jogo parece ser bem fluidozinho, então não tem uma movimentação travada. Pô, sei lá, não parece coerente as críticas dele, né? Dizendo que Hollow Knight era gostoso de jogar e que, por vezes, até mais memorável que Ori. Essa conversa aí se estendeu pra caramba até o momento em que Ari apareceu e respondeu. O objetivo do jogo é justamente você se perder, é explorar esse mundo gigante. 60% do conteúdo do jogo é opcional, dá pra terminá-lo em 5 a 6 horas, derrotando apenas 5 chefes obrigatórios. O ritmo mais lento é justamente para enriquecer ainda mais os detalhes que o jogo esconde. E o Ari encerra
encerra seu comentário dizendo que ele tava doido pra jogar Ori, mas que ainda não tinha feito porque ele tava trabalhando em Hollow Knight. E ó, se você quiser ler essa conversa inteira, que ela é muito engraçada, eu vou deixar o link dela aí e o texto traduzido em algum lugar, porque eu sinceramente... Wrath for the Wicked. Eu quero jogar esse joguinho aí também, velho. Mas o jogo tem que estar mal otimizado, né, velho? Porra, esse jogo ainda saiu em Early Access, né, velho? Cagado, quebrado. Eu tenho que jogar, velho. Achei muito engraçado ver uma mini rinha de desenvolvedores. Contudo, né, voltando, a visão da Team Cherry era certeira. Eles apostaram alto num jogo menos amigável para justamente criarem memórias em quem se permitia experimentar o jogo. Apesar do lançamento, o trabalho não parou e meses depois, no dia 7 de junho, eles anunciaram a primeira DLC gratuita, a Hidden Dreams. Uma nova área foi adicionada, novos inimigos, a habilidade de criar um ponto de teletransporte e mais 2 chefes. Um pouquinho mais de conteúdo para um jogo já enorme entregue de forma gratuita. Ah, e vale lembrar, tá? Hollow Knight, sendo o jogo sensacional que ele é, lançou aqui no Brasil na Steam. Tá vendo, Nintendo? Cobrando mais de 100 conto por DLC aí, ó. Por R$28 e o menor preço histórico dele foi R$11. Tu bota fé? No mês seguinte, a Team Cherry anunciou uma DLC em comemoração ao Halloween, a Trupe do Grimm. O anúncio já foi instigante pra caramba, mostrando que o jogo receberia novos inimigos, a DLC novos Valhalla itens, do God uma of War nova área, novos amuletos, novos também é NPCs e uma nova missão grande. Mas eu acho que o que ninguém esperava é que essa DLC traria também uma das lutas mais difíceis e lendárias e inesquecíveis desse jogo, a luta contra o Nightmare King Grimm. Só quem já passou o sufoco de lutar contra esse chefe sabe o quão infernal é a batalha. A DLC foi lançada no dia 26 de 2017, logo antes do Halloween, e foi um sucesso absoluto. E apesar de Hollow Knight ter começado a vender bem, a primeira notícia ruim apareceu. Na vaquinha online, uma das promessas era fazerem um port para Wii U, lembram? Mas convenhamos, no fim de 2017, a maioria dos Wii Us por aí já estavam pegando poeira. Então a Team Cherry decidiu cancelar esse port. Claro, ela foi muito criticada, né? Afinal, as pessoas deram dinheiro pra isso. E bom, o ano de 2017 encerrou bem pro jogo, só que ainda não tinha acabado. Logo no início de 2018, no dia 31 de janeiro, foi anunciada a terceira e última DLC de Hollow Knight, a Godmaster. O trailer mostrava pouco, mas na descrição o anúncio era de uma nova missão, novas lutas contra chefes, novas músicas, novos amuletos e um novo mundo de jogo. É engraçado porque um dos comentários chega a dizer: sério, esse jogo custar só $15 é até um crime, um preço tão baixo. E novamente, é o que tá acontecendo com o Silk Song, velho. O pessoal tá criando. Porra, quando custa caro, olha o preço. Os caras fazem um precinho. Camarada, velho. Tá barato. Porra, cara, a gente é chato, cara. Porra, porque as pessoas são chatas, nada tá bom, cara. Eu já dizia o ditado, né, velho? Se até Jesus foi crucificado, o que vai agradar o povo, mano? Nada agrada ninguém, velho. Puta merda. a Team Cherry voltou pra toca e não mencionou mais nada. Passaram alguns meses e em abril de 2018... Não, ainda não foi a DLC. Na verdade, eles atualizaram o jogo do nada. O Lifeblood Update foi uma atualização gigante que trouxe um monte de adição pro jogo. O chefe da abelha, marcador de mapa e várias outras melhorias. O público de Hollow Knight sempre era agradado do nada com mais e mais coisas boas no jogo. E sabe outra coisa que veio do nada e deixou geral feliz? O anúncio repentino. Hollow Knight será lançado pro Nintendo Switch. Isso aí, ó, explicava o cancelamento do port de Wii U. Agora que geral tava caminhando pro Switch, fazia mais sentido mandar o jogo pra nova plataforma da Nintendo. A Jump Shark Studios foi a responsável por ajudar a reescrever o jogo pro portátil. E olha só que show, o jogo já viria com as DLCs, as melhorias e além de tudo, a última DLC também seria gratuita pra geral. 2 semanas depois do lançamento, o jogo já tinha vendido 250 mil cópias somente no Switch. Em 2018, Hollow Knight alcançou a marca de 1,5 milhões de cópias vendidas. E ainda em 2018, demais, o jogo também foi portado para Xbox e PlayStation. E ó, de curiosidade, agora em agosto de 2025, Hollow Knight vai bater a meta de mais de 15 milhões. Caralho, esse vídeo é recente, velho. Curiosidade, agora em agosto de 2025, Hollow Knight vai bater a meta de mais de 15 milhões de cópias vendidas. Foda. Caracas. Principalmente com o lançamento do Silk Song, né, velho? O pessoal, às vezes, que não conhece, vai jogar o jogo anterior pra tá imerso dentro da história, né, desse universo.
E bom, em 23 de agosto lá de 2018, chegou a DLC final. E foi ali, ó, onde geral ficou louco, maluco. Jack Vine foi o responsável por esse pacote. E olha, se o pessoal que gostava de Hollow Knight já tava feliz, aqui então foi o ápice. 3 novas áreas, vários itens, 2 NPCs, um monte de aleatório, 7 novos chefes e o melhor, o Hall dos Deuses e os Panteões. Ó, pra quem nunca jogou, o Hall dos Deuses é um local onde você pode lutar novamente contra todos os chefes do jogo e ainda se colocar alguns desafios, como derrotá-los sem tomar dano ou tomando o dobro de dano. Agora os Panteões, galera, isso aqui foi um absurdo. Hollow Knight, nessa sua versão final, tinha 42 chefões. E os Panteões, divididos em 5, era onde você podia enfrentar um chefe após o outro e avançar pro próximo Panteão. Mas o último Panteão é o mais louco. É o guerreiro contra todos os chefes do jogo, um após o outro. Pra no final, você ver 2 chefes secretos que só aparecem nesse modo e o final True End Plus e Knuckles Ending. Jogão. Tudo que o pessoal pedia foi adicionado no jogo. Um conteúdo absurdo, um novo modo, item, tudo, um sucesso. E aquela galera que apoiou o projeto, o que rolou com eles? Vários permaneceram no anonimato, mas alguns a gente sabe o que rolou. Um dos níveis de apoio lá do Kickstarter era o de $150. Ao doar esse valor, você poderia fazer o design de um fantasma que ficaria numa área do jogo. Essa é a Glades of Hope, uma área feita inteiramente para aqueles que apoiaram o jogo com $150. Cada apoiador fez um design de um inseto fantasma, uma frase e foi adicionado no jogo. É divertido demais encontrar essa área, mas eu confesso que é um pouco estranho se você não souber desse lance aí dos apoiadores da vaquinha. Afinal, é um monte de personagem diferente falando um monte de coisa. E bom, não parou por aí. O próximo nível de apoio, por $200, permitiu ao apoiador criar um espírito guerreiro para o jogo. Um chefe. Um dos grandes temas de Hollow Knight é o Reino dos Sonhos. E, ao entrar na mente de alguns insetos, você entra no Reino dos Sonhos. E vários desses chefes ficavam em reinos assim. De exemplos, temos o chefe No Eyes. A apoiadora foi Lisa Kretschmar. E aqui tem um fato interessante, olha só. Ela fez um design amedrontador e uma história terrível para esse espírito. Se liga, originalmente essa guerreira estava fora de batalha quando a infecção tomou conta de Hallownest. Assim que ela voltou para o reino, tudo estava em desordem, mas ela não iria deixar seus filhos para trás. Então ela decidiu adentrar o reino para buscá-los. Contudo, eles já estavam todos infectados e atacaram ela em bando. Ela, sem acreditar e sem forças para lutar contra seus próprios filhos, arrancou os próprios olhos e morreu enquanto cantava uma canção de ninar para eles. Lisa, o que você fez? A Team Cherry achou essa história muito sinistra aí. Eu esperava mais, mas tudo bem, velho. Que eu também tô acostumado com Goré, né, velho? O que você fez? A Team Cherry achou essa história muito sinistra e claro que eles deram uma amenizada, né? Mas ainda assim, a luta dela é uma das mais sinistras e possui um tema único no jogo. Além dela, teve o Gorb pelo apoiador Aladar, que inclusive fez esse design aí, ó, incrível. O Elderhur por Donald Lynch, o Galen por Zachary, o Cheiro por Constant Fun e olha que legal, a mãe de William Pellen, a Zara Pellen, teve seu próprio boss do jogo, o Marmu. Mas diferente do Marmu, que é fofinho, engraçadinho, o arrombado, você vai me desculpar o termo chulo, beleza? Foi mal aí? Mas o Samuel Dixon, apoiador, foi o infeliz que projetou o Markov. Só quem viveu sabe. Uma curiosidade é que a voz do Markov é feita por Matthew Leff, o cara que cuidou do marketing do jogo. E além desses espíritos guerreiros, teve um outro nível de apoio, dessa vez por $400, que permitia a pessoa criar um personagem pro jogo. E foi assim que nasceram várias criaturas que encontramos na aventura. O Cloth foi o primeiro NPC anunciado, Noah foi o designer, Luke, um mercador, veio do apoio de Emily Dolan. A Eternal Emilitia, a gatinha que fica de boinha aqui na Cidade das Lágrimas, foi feita por Gavin Douglas. E olha só, a Grey Morner foi feita por um cara chamado Shinzao, League of Legends. E pra quem já jogou, sabe que ela tem uma missão bem difícil no jogo. E por último, um NPC super carismático é o Tisso, que vem do nome do seu apoiador, Tisso Spencer. O último apoiador que se sabe o nome e o que ele fez foi o Dmitry Shkerbakov, sei lá. Ele apoiou com $600 e como recompensa ele fez um chefão pro jogo. E o chefão que ele fez foi o Godtemer, o único chefe de apoiador que não é um espírito. Esse aí pra tu enfrentar, ó, só se você mandar bem no Coliseu. Cada fantasma, cada personagem, todos têm um nome, uma história, um sonho. Eles não são somente chefes e NPCs, são parte de uma comunidade que ajudou a construir um reino. E, enfim, com isso chegamos literalmente em 25 de setembro, ali, né, onde Hollow Knight recebeu a Void Heart Edition, a edição completíssima do jogo com
todas as melhorias e DLCs, uma atualização também que balanceou algumas coisas no jogo e cravou a versão definitiva de um indie que foi só crescendo ao longo dos anos. Um jogo que cresceu bastante, mas que ainda estava devendo uma coisa. Como eu mostrei lá atrás, uma das promessas da Team Cherry foi, quando eles arrecadassem $56 mil, um segundo personagem jogável. E essa personagem era pra ser a Hornet. No dia 13 de dezembro de 2018, inclusive, eles apresentaram esse cara aí, ó, que seria um chefe que enfrentaria a Hornet. Obviamente, nada disso chegou no jogo final. E eles explicaram, a Hornet, com suas novas missões e interações, tornou Hollow Knight tão maior que eles decidiram por, ao invés de adicioná-la, fazer um jogo inteiro só dela. E é agora onde você vai entender por que Silksong é tão esperado. Foi no dia 14 de fevereiro de 2019 que eles revelaram a notícia e postaram o trailer de Hollow Knight Silksong. Nossa, era incrível, uma cena nova, a Hornet acordando, várias áreas lindas e diferentes, uma movimentação absurda, 150 novos inimigos, dash pra cá, pra lá, uns bichos diferentes, chefe gigante, umas áreas coloridíssimas, meu Deus, olha essa batalha nas flores, um chefe gigante, novos amiguinhos, novas mecânicas. Esse aí, ó, era o super sonho de quem amou Hollow Knight, um jogo novo, inteiro, cheio de novidades e possibilidades. Naquele momento, a expectativa era uma sequência que viria em breve, afinal o trailer já mostrava coisa pra caramba em 2019. Você tem ideia que esse aí é o segundo jogo grande da Team Cherry que só agora, depois de 6 anos, vamos poder conhecer. Meu Deus, que sofrimento. Algo que começou num grupo nichado e que, aos poucos, alcançou o mundo. Um jogo que, por fora, parece pequeno, mas que dentro esconde o mundo inteiro. E é engraçado pensar que são histórias de insetos, ou seja, Hollow Knight provavelmente acontece no quintal da casa de alguém. E aí, com tudo isso, os caras ficaram aí, ó, praticamente 6 anos em silêncio. 6 anos onde fãs de Hollow Knight sonhavam com qualquer novidade, qualquer cena nova, qualquer informação. Sabe por que foi muito importante ver um pouquinho da área de fogo em Silksong? Porque os fãs sabiam que a floresta de ossos que eu mostrei lá atrás, que era baseada numa área de lava, foi cortada de Hollow Knight. Então o ânimo de ver uma área assim nesse jogo novo foi enorme. Você quer entender por que os 3 segundos de trailer de Silksong na Nintendo Direct foram importantíssimos? É por causa dessa cena aqui, ó. À primeira vista passa despercebido, mas pra aqueles que jogaram Hollow Knight igual maluco, sabem que em nenhum momento do jogo tem declive, ou seja, uma rampa, né, uma área diagonal pra escorregar. Eu sei que parece super bobo, tá? Eu tenho essa consciência, mas o Ari já tinha dito várias vezes em entrevistas que ele evitou colocar esse tipo de terreno no jogo porque isso dificultava a movimentação do personagem. E agora aparece um declive na sequência, olha só. São coisas assim que endoidaram vários fãs. Lembra daquele chefe que eu mostrei lá atrás? O White Knight, aquele que foi cortado do jogo? Pois é, ano passado saiu um mod inteiro feito por fãs que adicionou uma história nova e vários dos chefes que foram cortados. Inclusive esse aí, ó. O pessoal tava maluco por Silksong. E claro, muito disso a gente só vai entender depois de jogar essa sequência. E ó, eu espero muito que esse vídeo esteja saindo no dia 3 e que amanhã eu possa entender junto com vocês o resultado desses 6 anos de desenvolvimento. Mas uma coisa pra mim é bem clara, não se apressa a arte. E queria eu poder esquecer como foi jogar Hollow Knight só pra ter essa sensação de novo pela primeira vez. Então, seguindo esse princípio, eu espero mesmo que você curta esse jogo, se puder, sozinho, numa boa. Cara, tem muitos elementos que me agradam, velho. Claro, provavelmente eu vou gostar pra cacete se um dia for jogar. Momentos assim não se repetem, sabe? Hollow Knight não é só um jogo, é uma prova de que arte, paciência e paixão ainda vencem. E olha, se você ainda não conhece Hollow Knight, eu peço muito que dê uma chance. Aproveita, esse é o melhor momento, velho. Amanhã vai sair Silksong. Se não for amanhã, é no dia 4 de setembro de 2025. No mais, esse vídeo começou a ser produzido assim que eu soube muito do bom, anúncio. véio. Então, Sensacional. obrigado você aí por me acompanhar e por assistir até agora. E lembrem-se, pra não perder o progresso no canal, eu tô gravando de madrugada, então faz o save manual. Faz o save manual, velho. Eu faço sempre o save manual, velho. Pode ficar tranquilo, velho. Em todo jogo eu faço isso. Aparece lá, salvamento automático. Mesmo aparecendo salvamento automático, faço questão de ir na área específica do jogo, ou então no próprio menu se tiver, e fazer lá o salvamento manual. Eu não confio em salvamento automático não, velho. Enfim, eu sempre faço save manual, velho. Cara, muito bom. Parabéns, meu querido, aí pelo vídeo. Gostei demais, sensacional. E realmente Hollow Knight, assim, de todos os vídeos de história que a gente viu, né, velho? E mais do save manual. Acho que a gente já viu um outro vídeo também que falava também esse universo, né, velho? Que cada coisa representa também. Mas a gente nunca viu o lado
making off, né? Se é que a gente pode botar assim, né? Sobre as inspirações, as ideias, né? Sobre os criadores, né? Assim, o Save Manual só acrescentou ainda mais tudo aquilo que a gente já tinha visto nos outros vídeos, né, mano? Vídeozão brabíssimo, cara. Parabéns. Save Manual, fenomenal, velho. Show de bola. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.